Fala pessoal, esse vai ser um vídeo muito rápido, só para vocês saberem se vale ou não a pena pagar os R$ 70 que custa mensalmente ali a IA do Notion, né? Que é uma IA que eu uso bastante no meu mês, me gera muita produtividade, principalmente para estudos e algumas questões em volta de trabalho ali, por conta da conversa que a gente consegue fazer com vários documentos, e sempre foi meu aplicativo principal de notas. Então, vou mostrar para vocês aqui as possibilidades que a gente tem para fazer e as limitações que a gente já tem com o Notion hoje, que talvez, né, em pouco tempo já não tenha, mas hoje, né, no mês de 12 de 2024, a gente está no finalzinho do ano aí, a gente ainda tem boas limitações que o Notion traz pra gente em relação à própria IA embutida neles. Bom, primeiro a gente só precisa entender o comportamento e utilização do Notion. O Notion ele trabalha basicamente com tomada de notas através de documentos no estilo Markdown. Então eu consigo criar aqui, por exemplo, através de três jogos da velha, eu consigo criar um título 3. Se eu colocar dois jogos da velha, um título 2. Eu consigo fazer a criação de tabelas aqui, eu consigo criar bullet points de forma muito rápida, né? Listas enumeradas. Se eu quiser criar um negrito, basta eu selecionar e apertar o Ctrl B ali, né? Comando B no caso aqui para mim, eu já tenho um negrito. Então a gente tem todas essas estilizações que a gente consegue fazer nas páginas do Notion. O que a gente vai entender agora é o poder que a IA ela traz para complementar toda essa parte de anotação. Eu vou excluir o óbvio, né, que a gente fazer, enfim, né, pedir requisições, que seria a mesma coisa do que a gente já faz dentro de um chat GPT da vida, por exemplo. Então, crie um resumo, ou crie um e-mail específico. A gente vai fazer aqui é fugir um pouco do óbvio e conseguir criar links entre as páginas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou pedindo para ele criar uma IA que leia documentos em PDF, use o formato Markdown, né, o .md aqui é Markdown, em um bloco de código, usando as boas práticas que eu descrevi, né, que seriam minhas boas práticas para geração de um bom prompt, em formatação de texto para prompt, que é um documento que eu tenho aqui dentro do Notion, e os 10 mandamentos da engenharia de prompt, que é outro documento que eu peguei de um curso específico. Agora eu consigo conversar com esses dois aqui, e a partir do que eu estou pedindo aqui dentro da linha de código, né, dentro dessa linha de prompt que eu estou jogando pro Notion, ele vai conseguir criar para mim exatamente o que eu estou pedindo, seguindo essas duas boas práticas aqui. Isso, cara, dá uma produtividade fodida para estudos e para algumas questões em volta de trabalho. Então vamos supor que tu tá estudando sobre vendas em um ponto, tá estudando sobre filosofia em outro, né, alguma coisa muito relacionada a vendas na área de filosofia, marketing em outro ponto, tu consegue criar documentos, né, de resumo ou criar documentos de estudos para cada um desses daqui, e você consegue conversar entre eles e colocar tudo isso dentro de um mesmo promptzinho aqui e criar alguma coisa única que é seu, né, que é seu pensamento, e linkando cada um desses cenários. Então, eu dando enter aqui agora, ele vai criar ali um bloquinho de código para mim com o prompt específico do meu agente de IA que lê PDF, tá? Cara, isso para mim realmente ajuda demais ali no meu dia a dia. Talvez seja a função do Notion hoje que eu mais utilizo. Um outro ponto, né, que é um uso comum que a gente tem dentro do Notion, são de armazenamento de documentos. Então, tu tá pesquisando alguma coisa ali no seu dia a dia, acaba, né, pegando um PDF, pegando um doc aqui, um CSV, então tu consegue subir dentro do Notion e usar ele como um sistema de armazenamento, até para você complementar seu estudo, né? Então, tu tá estudando um assunto específico e eu tenho um PDF sobre esse assunto, eu acabo subindo no Notion ali para conseguir complementar aquele estudo que eu tô de fato fazendo. Qual o problema do Notion hoje em relação a essa parte de documento? A IA ela só consegue ser acoplada em dois tipos de documento: imagens ou PDF. Então eu tenho aqui para vocês, né, um exemplo de um arquivo docx e um manual de campanha que minha equipe de marketing ela fez. Só que o que acontece? O docx ele não consegue ser lido, né, através da IA. Toda vez que você colocar o mouse aqui em cima, ó, tem que ter aqui um peça para IA, tá? Que é o que acontece aqui no PDF. Então, se eu colocar o mouse em cima, eu tenho um peça para IA. Se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu vou até ver aqui, né, dentro do menu, o pedir para IA. Só que ele não funciona, ele não vai ler o documento. Não adianta, tá? O que ele vai fazer aqui é ler essa página inteira, mas ela não lê esse documento. Cara, então se tu tiver um Excel, tiver um docx, um doc, um txt, um md, ao invés de você usar através dessa extensão, né, de doc, uma planilha, por exemplo, tu transforma em PDF, tá? É só transformar em PDF ou separar em várias imagens separadas que ele consegue ler essas imagens e transformar em alguma coisa. Então aqui, se eu pedir o resumo agora desse meu PDF, ele vai conseguir fazer, tá? Ele funciona inclusive muito bem com o PDF, mas ele não funciona ele nem funciona na verdade, né, com arquivos em doc, né? Então docx ele não consegue fazer. Então, pô, aqui eu já tenho um resumão aqui do meu documento. Isso me ajuda demais em alguns cenários, principalmente quando eu estou estudando, que eu falei para vocês. Criei ali um documento, né? Eu consigo pedir um resumo daquele documento que eu estou estudando, ou de pontos importantes, ou conversar com o documento, né, para eu gerar depois alguns insights e colocar dentro do meu arquivo do Notion. Isso realmente gera uma produtividade, um estudo muito bacana ali, porque eu não tenho muitas limitações na conversa do Notion. Então, eu consigo conversar com ele basicamente de forma ilimitada, e para o estudo isso, pô,
pô, é uma mão na roda total. Um outro método de utilização do Notion são as bases de dados. Fora esse link que eu acabei de mostrar para vocês e a tomada de notas, essa com certeza é a minha maior utilização do Notion, né? Então eu vou abrir aqui para vocês, né? Eu tinha feito aqui um exclusivo para essa aula, mas eu vou abrir um meu mesmo, né? Então aqui um de do cinema e leitura. Então separei aqui alguns filmes, né, que eu queria muito assistir, só que eu preciso alinhar, né? Não tenho muito tempo para assistir filme hoje em dia. O que eu fiz aqui, né? A IA do Notion, ela consegue fazer essas 4 funções aqui, né? Selecionar palavras-chave, fazer a tradução de algum arquivo, algum documento, né? Ele consegue fazer o preenchimento com IA, né, que seria preenchimento de texto, ou um resumo com IA também. O que acontece, né? Se você vier aqui em preenchimento com IA, tu consegue criar um prompt específico para IA conseguir fazer alguma coisa para você aqui através da tabela, né, através do banco de dados que o Notion ele permite que você tenha. Então vamos supor que eu queira uma sinopse, né, sinopse de, sei lá, 5 linhas sobre o filme título dessa página. Então agora, se eu vier aqui em testar a visualização, ele vai criar para mim ali uma sinopsezinha, né, de cada filme que eu tenho ali no campo de visualização. Cara, isso aqui é uma puta mão na roda, sabe? Olha, eu já criei aqui umas 5, né? 5 sinopses. Se você quiser, tu pode vir aqui, ó, e clicar em preencher automaticamente todas as páginas. E ele vai preencher todas as páginas que você tem naquela database, seguindo esse prompt que você criou aqui. Uma outra mão na roda que isso economiza muito tempo, é muita produtividade mesmo, é a seleção, né? Vou até apagar isso aqui por enquanto. A seleção de itens, né? Que a gente tem aqui, né? A múltipla seleção das databases, né? Tu consegue fazer isso através de IA. Então eu criei aqui, por exemplo, um prompt para ele definir qual é o gênero do meu filme. E eu coloquei aqui que ele pode gerar novas opções. Então ele já tem aqui, né, algumas opções. Todas as opções aqui foi ele mesmo que criou, tá? Eu não criei nenhuma dessas aqui. Se eu vier aqui em mais, tu consegue ver exatamente, né, o que eu coloquei aqui dentro do meu prompt. Isso aqui não funcionou também, né? Ele não consegue ainda fazer uma automação de selecionar, tipo, só porque meu status está pendente, por exemplo, ele vai excluir as outras. Ele, normalmente, se eu vier aqui e pedir para atualizar em todas, né, ele vai atualizar em todos os itens que eu tenho na database, independente do que eu colocar aqui, por exemplo, para status, do que eu colocar para notas. Já testei algumas vezes e realmente não funcionou, tá? Então realmente vai funcionar para todos. Tu pode fazer manualmente também. Vir aqui, ó, e clicar só nessa setinha aqui, ele vai literalmente só preencher baseado no prompt do que você fez aqui para o preenchimento via IA. Então isso aqui é excelente, cara. Tu viu que não tá fugindo um pouco aqui do que tu quer. Tu queria, sei lá, aqui por exemplo, né, o Craven, eu queria que ele colocasse anti-herói, né? Então tu pode vir aqui, ou você adiciona, né, um anti-herói aqui a mais, ou lá dentro das opções, tu pode editar a propriedade, né, editar aqui, ó, tu adiciona um novo, né, eu coloco aqui herói, né. Então a possibilidade dele selecionar herói lá é grande. Se eu vier aqui agora e clicar, ele não selecionou, aí tu vem e seleciona, né? Às vezes realmente não vai funcionar tão bem, tão bem. Tu pode ir variando um pouco mais o prompt, até chegar no resultado bacana ali do que tu tá precisando. E aqui também foi uma das outras coisas que eu fiz, né? Eu pedi para ele mapear através do IMDb, né? Então ali, deixa eu abrir aqui para vocês, através do site IMDb, ele vai buscar qual a nota daquele filme que eu tenho na página e me trazer no campo, né? Então o exemplo aqui que eu dei, ele me trazer somente o número. Aqui ele me trouxe nota, me trouxe IMDb, me trouxe somente o número. Então realmente ainda precisa lapidar um pouco essa parte da database. Às vezes ele realmente não funciona tão bem, o pedido que eu tô fazendo aqui. Pô, é comum, a gente vai ter que ir lapidando, criando um promptzinho até que ele realmente funcione, tá? Não, nada 100%. A IA do Notion, principalmente, ela tem alguns bugs que elas não funcionam tão bem às vezes, ela dá alguns travamentos para mim de vez em quando, mas no geral ela funciona bem pro meu dia a dia, para meus estudos e tudo mais. Se você não quiser passar muito perrengue ou não quiser colocar esse custo a mais no seu mês, né, de R$70, caso você não use tanto o Notion, tanta frequência, então realmente não faz sentido para você. Eu, como todas as minhas notas já estavam no Notion, todos os meus estudos já estavam no Notion, cara, foi uma puta mão na roda. Eu consegui conversar com várias notas que eu já fiz, né, com vários documentos que eu já fiz de estudos, e eu consegui sincronizar muita coisa através deles. Então basicamente é isso, tá? Eu só queria trazer para vocês os meus casos de usos para vocês entenderem se a IA do Notion, né, se esse custo adicional de R$70 no mês ali para você faz sentido, pensando nessas limitações, nesses bugs que acontecem direto, né, não é muito frequente, inclusive, os bugs que acontecem dentro da IA do Notion. Ela não é uma IA 100% lapidada, realmente ainda tem alguns problemas, mas é uma IA que realmente faz sentido no meu dia a dia, principalmente para reformatação de alguns documentos. É um dos pontos que eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas pô, eu tô estudando alguma coisa, eu consigo criar uma nota bem rápida ali, e depois eu peço para a própria IA do Notion ela formatar de uma forma melhor para os meus
estudos posteriormente. Cara, isso é uma puta mão na roda, sabe? Tu consegue fazer uma formatação muito interessante para os seus documentos de estudo, para você fazer a consulta posteriormente. Tu consegue linkar os documentos para você conseguir fazer uma análise melhor e mais aprofundada. Então isso para mim é o que vale na IA do Notion hoje, fora a produtividade para gestão de algumas tarefas, como é o caso ali do que a gente mostrou para vocês das databases. Então, isso é muito interessante, realmente, porra, é uma puta mão de obra que eu consigo economizar aqui, uma puta operação que eu consigo economizar, e eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais dessa IA, né, e se realmente faz sentido pra vocês. Então, se fez sentido, coloca nos comentários aí, ou compra, só compra, né, nem precisa me falar. Clique em curtir, compartilhar, e caso você tenha gostado desse vídeo, ele tenha te ajudado a abrir um pouquinho mais esse horizonte da IA do Notion, e até o próximo vídeo.